Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Amados e amadas de Deus, como já é do conhecimento de todos, nós estamos vivendo um ano muito importante na vida da nossa igreja, que é o ano da fé. E o Papa Emérito Bento XVI, ele convocou o ano da fé com dois propósitos. Um propósito, primeiro, é para aqueles que creem, para aqueles que já acolheram o dom da fé. E o segundo propósito, a segunda finalidade do ano da fé, é para aqueles que não creem, para aqueles que ainda não acolheram a fé. Para aqueles que já têm fé, o Papa Emérito Bento XVI, ele fala da necessidade de se redescobrir a alegria, a beleza de crer em Deus. E aqueles que não creem, o Papa convida a descobrirem a beleza de crer. E como a fé é importante na vida de todo ser humano. Portanto, irmãos e irmãs, o ano da fé é tanto para aqueles que creem, quanto também para aqueles que não creem. É uma oportunidade de redescobrimento da fé, e aqueles que não creem são chamados a descobrir o dom da fé. As paróquias do mundo todo têm se esforçado muito para refletir com os seus fiéis a importância da fé. E é claro, aqui a paróquia Nossa Senhora de Fátima, também na sua trezena, em preparação à festa da padroeira, propõe como tema principal para a reflexão dessa comunidade o tema da fé. Hoje, o tema proposto para a nossa reflexão é: a nossa fé é na Trindade, comunidade de amor. Gostaria primeiramente de falar um pouquinho sobre a primeira parte do tema: nossa fé é na Trindade. Nossa fé é uma fé trinitária. Trinitária no sentido de que ela nasce do Deus Trino. O mistério da Santíssima Trindade, irmãos e irmãs, é um mistério que dá origem a todos os outros mistérios da fé. O mistério da Santíssima Trindade é até conhecido como o mistério fonte. Só se acolhe os mistérios da fé quando somos capazes de acolher o mistério da Santíssima Trindade. E o tema de hoje nos lembra que a Trindade é uma comunidade de amor. O Papa Emérito Bento XVI diz no documento onde ele convoca todos para o ano da fé: professar a fé na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, equivale a crer num só Deus, que é amor. A Santíssima Trindade é para todos nós exemplo, modelo de comunidade que vive de modo perfeito o amor. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse tema a partir das leituras que nós ouvimos hoje na liturgia da palavra. A primeira leitura que nós ouvimos é tirada da carta de João, da primeira carta de João, capítulo 4. A primeira carta de João
é dirigida a uma comunidade insegura na fé, uma comunidade em crise. E o modo que João apresenta para que a comunidade possa superar essa insegurança e esse medo é a comunhão profunda com Deus. É interessante que em toda a primeira carta, João ele trabalha muito o tema da comunhão. E João apresenta Deus em 4 módulos. No comecinho da carta, João ele apresenta Deus como luz. Depois, ele apresenta Deus como justiça. E por fim, João apresenta Deus como amor. Quando João fala aos membros da comunidade sobre o Deus que é luz, ele quer mostrar aos membros da comunidade, a cada um de nós hoje, que todo aquele que se aproxima de Deus, deste Deus luz, ao mesmo tempo em que a pessoa é iluminada pela luz que emana de Deus, ela se torna fonte de luz para os outros. Nós só seremos luz para os nossos irmãos e irmãs quando formos capazes de acolher esta luz que vem do próprio Deus. Depois, ao falar do Deus que é justiça, João ele quer mostrar que o cristão não é somente aquele que vive à luz da fé, mas o cristão é aquele que dá testemunho de justiça. E ser justo na Bíblia não é outra coisa senão conhecer os mandamentos e praticar os mandamentos. Uma fé sem prática, uma fé sem obras, ela não produz frutos, nem na nossa vida particular e nem na vida da nossa família ou da comunidade de fé. E depois João fala do Deus que é amor. Todos aqueles que se aventuram na busca de Deus são cada vez mais atraídos por Ele e impelidos por Ele. Irmãos e irmãs, na experiência de proximidade de Deus, nós fazemos a experiência de sermos amados, de sermos tocados pelo amor dele. E à medida em que somos tocados por esse amor de Deus, nós também somos impelidos a viver este amor com os nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que são mais próximos de nós. Luz, justiça, amor. São os 3 modos que João apresenta ao falar de Deus. Deus é luz, Deus é justiça, Deus é amor. Ao mesmo tempo que essas 3 palavras, elas caracterizam o modo do ser de Deus, elas também são compromisso de todo cristão. Como cristãos, nós temos o compromisso de ser luz, temos o compromisso de praticar a justiça, temos o compromisso de viver o amor. Texto do Evangelho que nós ouvimos, capítulo 14 do Evangelho de João. Enquanto a primeira carta de João, ela trata de uma comunidade em crise, de uma comunidade insegura na fé, o Evangelho de João fala de uma comunidade nascente, a comunidade dos discípulos. E de modo muito especial, no texto que nós ouvimos hoje, dos versículos 15 a 21, Jesus ele está falando diretamente aos discípulos.
Irmãos e irmãs, este texto de hoje é uma verdadeira catequese sobre o discipulado. E a imagem que nos ajuda a entender bem esse texto do Evangelho de João é a imagem do caminho. O versículo 12 do capítulo 14 de João diz assim: Jesus dizendo: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. É como se Jesus dissesse assim: quem caminha comigo, aprende comigo e deve praticar todas as obras que eu pratico. E continua dizendo: e o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um novo defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade. No caminho do seguimento de Jesus, amados e amadas de Deus, é muito importante nós entendermos a fé em três sentidos: a fé enquanto dom, a fé enquanto caminho e a fé enquanto tarefa. A fé enquanto dom. A fé é um dom dado por Deus a cada um de nós. A fé é um dom que nos veio do alto. Nós recebemos a fé não porque merecemos, não por causa do nosso esforço humano, mas a fé é uma graça de Deus. A fé é um dom. E todos os dias nós deveríamos louvar e agradecer a Deus por esse dom. Mas ao mesmo tempo, a fé também é caminho, a fé é processo, a fé é dinâmica. Não basta apenas acolhermos a fé e cruzarmos os braços. Precisamos fazer todo o esforço possível para que a fé, de fato, seja uma realidade na vida de cada um de nós. Precisamos fazer todo o esforço para que a fé cresça, para que a fé amadureça e traga bons frutos à nossa vida e à vida dos nossos irmãos e irmãs. A fé também é tarefa. Nós temos um grande compromisso de fé. Mas qual é o nosso grande compromisso de fé? É praticarmos a fé. E o melhor jeito de nós praticarmos a nossa fé é vivendo o amor. É vivendo o amor. Viver o amor não no sentido como nós muitas vezes entendemos, não vivermos o amor simplesmente seguindo os nossos critérios humanos. Nunca podemos nos esquecer, precisamos amar como Cristo amou. Esse foi o grande ensinamento do Evangelho no domingo passado. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos e irmãs, é vivendo essas três dimensões da fé, a fé enquanto dom, enquanto caminho e enquanto tarefa, é vivendo essas três dimensões é que a fé vai trazer bons frutos para a vida da nossa igreja. Não basta apenas viver a fé como dom, se não entendemos a fé como caminho. Existem muitas pessoas que acolheram o dom da fé, mas a fé hoje não faz diferença nenhuma na vida dessas pessoas, porque elas não entenderam que a fé também é caminho, a fé é esforço, a fé é conversão cotidiana. E não basta também viver a fé enquanto dom, enquanto caminho, se não a vivemos enquanto tarefa. A tarefa de vivermos o amor a exemplo do próprio Jesus.
Irmãos e irmãs, existem duas forças capazes de transformar o mundo. São duas palavras muito simples, mas que fazem toda a diferença: fé e amor. A fé é a alma do amor, ou poderíamos até dizer, a fé é a alma da caridade, a caridade entendida enquanto amor ativo. A caridade vivida sem a fé, o próprio Papa Bento, o Papa Emérito, ele diz isso: o amor sem a fé torna-se puro assistencialismo. Não basta apenas a caridade, não basta apenas querer viver o amor, se não procuramos viver a fé. Agora, a fé sem o amor também não vai, né? Quando nós procuramos viver a fé sem amor, nós caímos no chamado proselitismo, ou caímos no fanatismo religioso, ou caímos na alienação. Então são duas palavras muito importantes, capazes de transformar o mundo, mas ambas precisam ser vividas, uma ao lado da outra: a fé ao lado do amor e o amor ao lado da fé. Nessa Eucaristia de hoje, amados e amadas de Deus, quando somos convidados a refletir sobre a nossa fé, sobre o nosso compromisso de fé, que é viver o amor, vamos pedir a Jesus, presente na Eucaristia, que Ele fortaleça a fé no coração de cada um de nós. Como o Padre disse no comecinho da homilia, para nós que cremos é tempo de redescobrimento da fé. Nós já temos a fé, já acolhemos a fé, mas muitas vezes nós precisamos despertar em nosso coração essa força, redescobrir a alegria, a beleza de se ter fé. Mas rezamos também nessa Eucaristia a Jesus que a nossa fé não seja uma fé alienada ou uma fé fanática, mas que a nossa fé seja uma fé bastante comprometida com os nossos irmãos e irmãs, principalmente com aqueles que mais sofrem. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Assim seja. Amém.